Nesta edição do Trabalho Legal, você vai ver. MPT lança campanha de combate ao trabalho infantil nas estações do metrô da capital do país. Foi instalado o Fórum de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Distrito Federal, para que as pessoas possam cada vez mais contratar esses trabalhadores e preencher a cota legal. A Comissão da Câmara dos Deputados realiza audiência sobre a Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos e uma entrevista exclusiva no estúdio do programa com o procurador Ronaldo Lira, para falar sobre a atuação do MPT contra cooperativas de fachada na cultura de laranjas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. A exploração do trabalho de crianças e adolescentes é tema recorrente nas atuações do Ministério Público do Trabalho, que lançou uma campanha com esse tema nas estações de metrô de Brasília. E a gente te mostra agora na reportagem. Não proteger a infância é condenar o futuro. Esse é o tema principal das artes publicitárias que estão nas estações de metrô de Brasília, para combater o trabalho infantil. Eu senti a falta de uma ação de repercussão nessa temática, de realmente chamasse a atenção, alertasse a sociedade para os males do trabalho precoce. Então eu procurei a Secretaria de Estado de Comunicação e conversei, expliquei o problema do trabalho infantil, inclusive no Distrito Federal, que não tem tido redução. E o secretário de Comunicação, do Paulo Fona, que eu faço um agradecimento especial, logo abraçou a causa, então começamos as tratativas. A arte da campanha é uma arte que decorre de parcerias anuais, que é feita entre o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o Ministério do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho. E a gente deixa também um espaço para os parceiros aderirem à campanha. Nós temos um programa no metrô chamado Metrô Solidário, que tem uma participação efetiva junto a esses 200 mil usuários que usam o sistema todo dia. Então é fundamental você plantar também noções de cidadania, noções sociais, de equidade, de equilíbrio, de democracia, de respeito às diferenças. Isso é fundamental. Então o espaço do metrô está todo aberto, as estações, as plataformas, os trens, enfim, ao longo das 42 quilômetros e 24 estações, agora serão 27, nós vamos colocar também na TV Minutos, que são dentro dos trens, e para que a população se conscientize da importância dessa campanha. A campanha é do MPT em parceria com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, além da Organização Internacional do Trabalho e a organização Faça Bonito. O 12 de junho é um dia mundial e se tornou também dia nacional por uma lei federal contra o trabalho infantil, né? Eu quero lembrar o presidente do metrô que em 2015 nós fizemos também uma ação, na estação de Taguatinga, com a participação de crianças que vieram, de uma estação de Ceilândia, e é muito importante que a gente, a cada 12 de junho, lembre. Primeiro, se trata de uma campanha global. Então, é importante que o Brasil esteja se unindo neste momento. Não só é importante, é absolutamente fundamental. Uma necessidade, uma carência tão grande em nossa sociedade com relação à proteção à nossa infância, com relação à proteção às futuras gerações de cidadãos brasileiros. Todo e qualquer esforço, toda e qualquer parceria será sempre muito bem-vinda. Não há condições de uma única instituição, um único organismo, quem quer que seja, de fazer um trabalho tão grande, tão profundo e tão arraigado na nossa sociedade em preconceitos com relação ao trabalho infantil, que minimizem ou que diminuam a necessidade ou a carência dessas parcerias. A campanha visa também conscientizar a população sobre o mito de que o trabalho infantil dignifica e que é melhor estar trabalhando do que na rua. Quem passou pelo local aprovou a iniciativa. É legal, é bacana. Por quê? É para acabar com esse escravo de escravidão de trabalho infantil, né? É muito interessante. É importante essa campanha. Eu acho que é bem válido esse tipo de campanha, né? Porque a gente vê realmente muito, principalmente nos semáforos, aquelas criancinhas ali com um pacotinho de balinha, de qualquer coisa, outros nem aquilo não estão pedindo mesmo, né? E a gente sabe que sempre tem alguém ali por trás, né? Daquilo ali incentivando, vai lá e faz. Eu acho que é bem válido esse tipo de campanha, com certeza, né? Porque eu acho que criança tem que estar na escola, né? É o lugar certo da criança.
Como as peças estão disponíveis no site do Fórum e podem ser baixadas e reproduzidas, fica o convite para todos desejarem aderir à campanha. O MPT no Distrito Federal promoveu em Brasília a instalação do Fórum de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Você confere agora como foi a primeira reunião do grupo. Preconceito e exclusão. Esses são alguns dos dilemas enfrentados diariamente por pessoas com deficiência. Para trazer inclusão e valorizar o potencial dessas pessoas, o MPT do Distrito Federal iniciou os trabalhos para assegurar que o respeito e a igualdade também sejam garantidos no ambiente de trabalho. A ambição do Fórum é discutir a empregabilidade, as formas de emprego, a reserva de vagas, mas é também formar nesse grupo condições para que se possam discutir outros direitos. Direito à educação, direito à qualificação profissional, né? Direito ao lazer, veja só, é um direito também. Então esse é o objetivo do Fórum. Além de tratar de trabalho e de qualificação profissional desse trabalhador com deficiência, também discutir outros direitos dentro do Fórum. A primeira reunião do Fórum serviu para lembrar que não são as pessoas com deficiência que possuem algum problema em se adaptar ao serviço, mas as empresas que possuem limitações em adaptar essas pessoas. A falta de acessibilidade é um dos exemplos que retratam essa triste realidade. A gente precisa de uma construção coletiva nessa questão da inclusão da pessoa com deficiência. Então, o Fórum é esse espaço, é um espaço de compartilhamento de boas práticas, de encaminhamento de questões para os órgãos competentes, de discussão, de produção de informação, de compartilhamento de informação. E aqui é realmente um espaço para a gente, com a participação de todos, com toda a sociedade do DF, a gente dá esse salto de qualidade aí na empregabilidade de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também na questão da acessibilidade das empresas, porque a gente quer um Distrito Federal realmente inclusivo. De acordo com o Ministério do Trabalho, no DF, a empregabilidade cresceu 12% e a presença da pessoa com deficiência no mercado de trabalho teve um aumento de 45%. No Distrito Federal, quase 64% das cotas das vagas destinadas por lei a pessoas com deficiência já foram preenchidas e 33% das empresas estão com essas cotas totalmente ocupadas. Aleph faz parte desse índice de inclusão. Ele iniciou sua carreira profissional como aprendiz e é considerado por seus empregadores um exemplo de maestria e superação. Hoje, ele é inspetor em uma empresa privada e encontrou dentro do mercado de trabalho o espaço para mostrar a sua competência. Tem muitas empresas que não são adequadas, né, para a pessoa com necessidades especiais, que elas precisam se adequar, né, e acreditar mais nas nossas capacidades. Porque, como nosso amigo ali falou, né, às vezes uma pessoa com necessidades especiais produz muito mais do que uma pessoa que não tem necessidade nenhuma. O Fórum de Inclusão de Pessoas com Deficiência do Distrito Federal vai promover reuniões frequentes com representantes de órgãos de proteção dos direitos de pessoas como o Aleph, juntamente com a sociedade civil. Quem quiser participar pode obter mais informações pelo telefone do MPT em Brasília, 61-3307-7200. Veja a seguir uma entrevista exclusiva com o procurador Ronaldo Lira sobre a atuação do MPT contra cooperativas de fachada na cultura de laranjas. Sabe por que o Brasil precisa de uma política nacional para reduzir o uso de agrotóxicos? O MPT respondeu essa pergunta na audiência que discutiu o projeto de lei na Câmara dos Deputados. O procurador regional do MPT e coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Pedro Serafim, apresentou na audiência motivos para a aprovação urgente da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos e reforçou que o problema não é só rural, mas de saúde pública. O problema é rural, o problema é lá do trabalhador, ou é do campo. Essa é uma forma de reducionismo para que não se enfrente de forma completa a problemática.
O Brasil é o campeão no mundo em uso de agrotóxicos. Casos como os de trabalhadores contaminados por venenos e pesticidas colocam em risco a vida e comprometem a saúde. E quando há a intoxicação do trabalhador, diz que a culpa é do trabalhador, inclusive atribui a falta de leitura, outra coisa simplista. O consumo de agrotóxicos no país ultrapassa 1 milhão de toneladas por ano, uma média de 5 quilos de veneno agrícola por habitante. O projeto de lei 6670 de 2016 tem como objetivo a redução progressiva do uso de agrotóxicos, além de prever medidas de apoio econômico e financeiro para fortalecer a produção agroecológica, orgânica e de controle biológico. Pedro Serafim também alertou para problemas a serem enfrentados, como o desmonte da fiscalização e a subnotificação. Caso como o de trabalhadores de uma plantação de soja no Distrito Federal, que sofreram por mais de um mês os efeitos de envenenamento, não são sequer notificados pelos produtores rurais. Aí foi tão forte que eu comecei a fechar minha garganta, eu comecei a babar, comecei a suar. Aí eu já não lembro mais de nada, porque estava todo mundo lá babando, espumando, pessoas desmaiadas. A assessora da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho do MPT, Karen Frederich, também contribuiu para a elaboração da política. Ela atuou na elaboração do dossiê científico contra o pacote do veneno e pela aprovação da política entregue pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, para a comissão. A Política Nacional de Redução de Agrotóxicos vem trazer algumas possibilidades de resolver vários desses problemas, como, por exemplo, ampliando a disponibilidade de produtos de origem biológica, promovendo a avaliação, controle e a fiscalização de alimentos, de águas de alimentos. Entidades da sociedade civil que possuem campanhas na internet como a hashtag Chega de Agrotóxicos e a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida também participaram da audiência. Mais de 330 mil pessoas já se manifestaram no portal chegadeagrotóxicos.org.br. E você também pode contribuir. Acesse o abaixo-assinado e diga não ao veneno. As atuações emblemáticas do MPT agora têm um espaço especial no programa. E hoje você vai conhecer mais um caso importante na trajetória da instituição. E é no estúdio do Trabalho Legal. Olá! A criação de cooperativas de fachada no interior de São Paulo para a sonegação de direitos trabalhistas é o assunto da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o Procurador do Trabalho, Dr. Ronaldo Lira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para que você aí de casa possa conhecer um pouco mais da história, acompanhe os detalhes na reportagem que preparamos. Em 1994, foi introduzido o parágrafo único ao artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. No entanto, produtores de laranja do interior de São Paulo enxergaram a criação de cooperativas como uma possibilidade de ampliar os lucros, se livrando dos encargos trabalhistas. O Ministério Público do Trabalho, em Campinas, atuou para combater essas irregularidades. As denúncias dos sindicatos motivaram dezenas de ações do MPT, todas julgadas procedentes. Com isso, colocaram fim à fraude e garantiram os direitos básicos que os trabalhadores rurais da região tinham perdido. A atuação gerou uma transformação social, que serve de modelo até hoje. 15 anos depois, em 2012, essa atuação serviu de base para a criação da Lei nº 12.690, conhecida como Lei do Cooperativismo, que regula de forma mais clara a instituição das cooperativas, função social, funcionamento e, principalmente, a relação com o cooperado. Dr. Ronaldo, eu começo perguntando como iniciou a atuação do MPT nesse caso. Aliás, nesse caso não, foram vários, né? Exatamente. Basicamente, tudo começou em 94,
quando teve alteração do artigo 442 da CLT, em que foi inserido um parágrafo único considerando lá a inexistência de vínculo de emprego entre o cooperado com a cooperativa e entre o cooperado com os tomadores de serviço. A partir desse momento surgiram várias cooperativas rurais no sentido de arregimentar aqueles trabalhadores, aqueles boias frias, que faziam colheita de várias culturas e constituíram essas cooperativas no sentido de sonegar direitos trabalhistas. Eles continuaram a exercer as mesmas atividades que sempre fizeram, não é? Sem direitos trabalhistas, no sentido de sonegar aí os direitos trabalhistas e previdenciários. As cooperativas foram criadas, então, para sonegar mesmo direitos trabalhistas. Desde o início, desde o nascedouro, essas cooperativas tinham o objetivo de fraude. O objetivo era que os trabalhadores rurais não tivessem nenhum direito assegurado pela legislação trabalhista. Isso ocorreu no interior de São Paulo, em quais cidades? Não apenas no interior de São Paulo, né? Podemos citar aí a região de Ribeirão Preto, de Bauru, de São José do Rio Preto, mas outros estados também, Minas Gerais. Em todos os lugares onde tinha essa questão da colheita de laranja, de café e de outras culturas, né, tivemos esse problema. Isso não foi uma prioridade da zona rural, né? Isso também migrou para as atividades urbanas, né? Então nós tivemos denúncias de cooperativa de garçons, cooperativas em hospitais, de vários segmentos. E como eram criadas essas cooperativas? Geralmente essas cooperativas, ao contrário do que deveria acontecer, eram criadas por pessoas que não tinham afinidade na tarefa a ser desempenhada, ou seja, deveria nascer dos próprios trabalhadores e normalmente nascia de profissionais estranhos à categoria. Então nós não tínhamos cooperativas cujo presidente era um colhedor de laranja, nós tínhamos cooperativa cujo presidente eram contadores ou pessoas de RH ou de outras atividades. E por aí o público já pode ter ideia do desvirtuamento que nós tivemos da lei da cooperativa. Quando partimos da premissa que a cooperativa deve nascer da união de pessoas do mesmo objetivo, nós tivemos aí uma relação hierarquizada. Pessoas que lucravam com a mão de obra desses trabalhadores, que eram basicamente, unicamente explorados. Ou seja, recrutavam trabalhadores como associados, né? E algo que é proibido pela CLT. Exatamente. O objetivo era desvirtuar a aplicação da CLT e da Previdência Social, não é? Então essas pessoas, na verdade, assim, eles eram utilizados, né, para constituir fraudulentamente essas cooperativas. E nós, desde o início, identificamos isso entrevistando os trabalhadores. Nós perguntávamos, você sabe o que é uma cooperativa? Nenhum deles sabia. Você participa das assembleias da cooperativa? Não participavam. Você recebe sobras de dinheiro da cooperativa? Não recebiam. Ou seja, eles continuaram fazendo as mesmas atividades, recebendo os mesmos salários ou até menos, né, sem direito nenhum. Ou seja, eles eram apenas recrutados e assinavam papéis aderindo à cooperativa que eles nem sabiam o que significava. Ou seja, eles não tinham, por exemplo, direitos básicos como o 13º e isso impactava inclusive a economia de cidades dessas regiões, né? Sem dúvida, nós tivemos várias cidades em que o comércio quebrou próximo do Natal porque não tinha aquela injeção de dinheiro na economia, no comércio e etc, né? Isso teve um prejuízo muito grande nas economias locais. Em quais cidades ocorreram essas irregularidades? Porque, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, não se resume apenas ao estado de São Paulo, né? Exatamente, mas todas as cidades que tiveram a utilização de mão de obra cooperada tiveram esse impacto, né? Porque houve uma transformação na economia, a redução de ganho dessas pessoas, mas eu não vou nominar uma cidade específica, mas todas as cidades que utilizaram esse tipo de expediente, esse tipo de mão de obra, tiveram impacto, mas de toda a ordem, né? Então imagine um trabalhador cooperado que sofre um acidente de trabalho, ele está fora da Previdência Social, né? Porque ele não tem lá os benefícios do trabalhador que recebe um auxílio acidente, um afastamento. Nós tivemos caso, por exemplo, das mulheres que engravidavam e tinham a licença gestante ceifada, a maternidade e várias outras questões, porque eles deixaram de ser empregados, não é? No mínimo foram quantas ações?
Foram dezenas, talvez centenas de ações, porque foram algumas etapas. Inicialmente, as ações foram dirigidas contra as indústrias que contratavam, que recebiam a laranja dessas cooperativas, depois contra as cooperativas, contra os produtores rurais e depois contra as pessoas que montavam as cooperativas. Então foram várias etapas de ações, né? Mesmo porque a fraude foi sendo aperfeiçoada, algumas cooperativas desconstituídas passaram a montar outras com outros nomes. Então, a partir desse instante, o MPT começou a processar diretamente as pessoas físicas responsáveis pela constituição das cooperativas. Qual foi o resultado dessas ações? Vou pedir para o senhor responder essa pergunta depois do intervalo. Voltamos em instantes. O Trabalho Legal está de volta, hoje recebendo o Procurador do Trabalho, Dr. Ronaldo Lira, falando sobre a criação de cooperativas de fachada, especialmente por produtores de laranja no interior de São Paulo, para a sonegação de direitos trabalhistas. Antes do intervalo, perguntei ao senhor qual foi o resultado dessas inúmeras ações do MPT. E os resultados foram positivos. Exatamente. A Justiça do Trabalho praticamente concedeu liminares em quase todas as ações, né? E tivemos também procedência de uma maciça maioria das ações. E eu digo maciça porque grande parte foi terminada com acordo, né? Algumas empresas aderiram, alguns produtores rurais aderiram rapidamente à proposta do Ministério Público do Trabalho de eliminar essa prática, porque nós demonstramos que era uma prática nefasta para o mercado como um todo, porque o próprio produtor rural que utilizava da mão de obra da cooperativa, ele era processado posteriormente para reconhecimento do vínculo de emprego, etc. Mas o foco da questão foi culminada com a constituição dos condomínios rurais, né? Foi uma prática inovadora porque todos os produtores rurais aderiram à proposta de constituir condomínios rurais de empregadores. Isso restabeleceu o manto da CLT, o manto da aplicação da lei trabalhista nos trabalhadores. Isso foi fundamental. Ou seja, nós tínhamos uma situação de exploração de trabalhadores sem direitos trabalhistas e culminou aí com uma nova forma de contrato de trabalho inovadora através do consórcio ou condomínio de empregadores rurais. Isso nasceu através da atuação do MPT, do Ministério do Trabalho e do Judiciário Trabalhista. A criação dos condomínios, então, praticamente zerou esse tipo de irregularidade. Eliminou completamente porque foi uma figura que deu segurança jurídica tanto para os produtores rurais, quanto para os trabalhadores, como para os sindicatos. Então foi uma forma inovadora, né, e contamos ainda com a participação do INSS que regulamentou a questão, porque o grande problema era o produtor rural se associar com outros produtores e serem tributados como pessoas jurídicas. A partir do momento que o INSS identificou essa questão e se sensibilizou com a necessidade de alteração da regulamentação, ela permitiu que os produtores rurais, associados através de empregadores, continuassem a pagar alíquotas de produtores rurais em pessoa física. A atuação do MPT resultou da criação dos condomínios, que trouxe, então, mais dignidade para esses trabalhadores que não tinham direitos básicos, né, trabalhistas. Foi isso foi fundamental, né? Isso eu chamo que foi a inauguração da atuação do Ministério Público do Trabalho na zona rural, né? Isso foi um primeiro passo de atuação. Mas houve também uma transformação muito importante na legislação também. Exatamente, né? Então, aquele parágrafo do 442, cujo objetivo era fraudar a lei, hoje ela praticamente não é utilizado com esse expediente, né? Ele é utilizado para declarar aquilo que há séculos nós sabemos, que o cooperado, via de regra, ele não tem vínculo de emprego com a cooperativa, mas ressaltando que desde que seja uma cooperativa legítima. Voltando à questão dos condomínios, as irregularidades não pararam mesmo com a criação deles, né? Exatamente. Após a formação dos condomínios rurais, nós detectamos novos problemas, principalmente na área ambiental, né? As questões relativas a banheiros, a local para alimentação, exames médicos. O foco foi a questão de saúde e segurança no trabalho,
porque nós sabemos que o trabalhador rural, ele sofre as agressões do ambiente, os riscos existentes, como a queda de escada, radiação solar, onde tem muito trabalhador com câncer de pele e várias outras questões que podem ser prevenidas através de algumas ações. Isso foi o segundo passo de atuação do MPT em relação ao trabalho rural. Para finalizarmos, os trabalhadores que se depararem com situações assim, quais atitudes podem tomar? Eles podem, inicialmente, procurar o pessoal da CIPA, no caso especial CIPA-TR, né? Comissão Interna de Trabalho Rural. Mas também, se não tiver um eco, não tiver um resultado, eles podem conversar nos sindicatos, procurar o Ministério do Trabalho, procurar o MPT, para que nós possamos verificar quais são os problemas existentes. Doutor Ronaldo, e como está a situação do trabalho rural hoje em dia, de uma forma geral? Nós precisamos melhorar muito ainda. Ainda temos várias questões, principalmente as questões ambientais, a serem melhoradas. Nós temos uma legislação muito rica, regulamentando hoje, através da NR31, todas as questões de prevenção de acidente, prevenção de doenças e que exige uma atuação presente dos sindicatos, do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Isso é uma questão que nós não podemos perder de vista, porque é fundamental que estejamos atentos a isso. Porque nós temos um número expressivo de acidentes com morte, acidentes fatais e doenças no campo. Doutor Ronaldo, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E você, gosta de literatura? Então não pode perder a dica que vem a seguir. Olá, no MPT Indica de hoje, você vai conhecer o conteúdo do artigo A Nova Contribuição Sindical Facultativa, Análise Legal e Constitucional, escrito pelo subprocurador do Trabalho, Otávio Brito Lopes, publicado recentemente na última edição de maio da revista LTR. Até 2017, todos os anos, era descontado do salário do trabalhador o equivalente a um dia de serviço. Esse era o valor da contribuição sindical obrigatória, conhecida como imposto sindical, paga por todo funcionário representado por um sindicato, mas isso mudou. A ideia desse artigo é exatamente abordar a constitucionalidade ou não da facultatividade da contribuição sindical, que foi estabelecida pela reforma trabalhista. Eu entendo que a contribuição sindical facultativa ela não é compatível com o texto constitucional. Totalmente contrário ao nosso sistema. Eu acho que para instituir a facultatividade da contribuição sindical, seria necessário e imprescindível instituir também a pluralidade sindical e retirar aquela obrigação de o sindicato representar toda a categoria. Muitos sindicatos questionam a mudança na Justiça. Relatório do Ministério do Trabalho mostra que as entidades representativas dos trabalhadores perderam, em média, 80% das receitas em comparação ao ano passado. Um prejuízo muito grande para o movimento sindical, para o sindicalismo brasileiro. Por quê? Porque a contribuição sindical representa grande parte do custeio da atividade sindical. Estabeleceu-se que cada trabalhador e cada empresa vai decidir se contribui ou não para o sindicato. No texto, o subprocurador explica que a mudança enfraquece os direitos dos trabalhadores, já que não há no Brasil a condição de pluralidade sindical, ou seja, apenas um sindicato por categoria pode atuar, e ele defende que, sem o custeio necessário, a função e a própria existência sindical podem acabar. Os recursos financeiros sem os quais essa representação judicial e extrajudicial administrativa de toda uma categoria, não é só dos associados, de toda uma categoria, não será possível, por falta de recursos. Para o autor, a Constituição estabelece a missão dos sindicatos e, por isso, deve garantir os meios. Aqui, a Constituição mantém a missão, que é representar toda a categoria, mas não está proporcionando os meios. O grande problema da facultatividade da contribuição é exatamente retirar a lógica, a organicidade do sistema que hoje está previsto na Constituição. Vale lembrar que essa revista e outras obras escritas por membros do Ministério Público estão disponíveis nas redes de bibliotecas do MPT. Até o próximo MPT Indica. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com.
Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!